Cara, eu começo esse vídeo me desculpando com você que sentiu falta de mim no final de semana. Falando dos jogos da Premier League, rodada 3, há uma explicação e ela é muito simples. Na sexta-feira eu tive um evento, um grande evento, e eu aproveitei muito. Então, quando Tottenham, Arsenal e Manchester United entraram em campo no sábado pela manhã, eu tava em outro planeta e eu não conseguia assistir aos jogos. E paguei o preço, né, de aproveitar muito esse evento até ontem. Então, ontem eu tava completamente sem voz. Se você viu o vídeo da Head to Head Brasil, inclusive, mais uma vez eu digo, se inscreva na Head to Head Brasil para você não perder nada. Eu tô lá semanalmente com meu parceiro o Arthur e a gente tá falando de Premier League direto. Tem muito programa maneiro lá. Se você curte minhas análises aqui, vai curtir lá também. E aí o meu vídeo da Head to Head eu tô completamente com a voz tudo rouca, horrorosa. Hoje tá um pouco melhor, então eu consigo trazer o vídeo. Então assim, eu não acompanhei os jogos, então não adiantaria nada eu fazer vídeo sobre os jogos que eu não acompanhei. E aí eu fui me recuperando, né? Tô tirando aí o atraso do final de semana e hoje, segunda-feira, consegui um pouquinho mais de voz e consegui também acompanhar, ver os jogos. Alguns eu não vi o jogo inteiro, outros eu vi. Então aqui é um apanhadão, mano, da rodada 3. Eu não quero que esse vídeo ultrapasse muito mais que 20 minutos. Então vou tentar ser bem objetivo. Eu sou o Caiolas, você já deve me conhecer. Se não me conhece, te convido a se inscrever no canal para não perder nada do futebol inglês. E deixa o like nesse vídeo aí. E comenta se, cara, quem é o pior dos Big Seven. Porque assim, eu tava falando que o Manchester United era o pior Big Seven. Eu já tenho minhas dúvidas, hein? O Newcastle tá deixando a desejar, o Arsenal está deixando a desejar, e não sei se o United é mais o pior. Tem Arsenal e Manchester United na próxima rodada, no próximo final de semana, vai ser bem legal. Bom, rodada 3, vamos lá, apanhado geral e comentários sobre os times e os jogos. Vou na ordem, tá? Chelsea 3, Luton Town 0, esse jogo foi na sexta-feira, boa vitória do Chelsea. Não me empolga, né? Apesar de ser um 3-0, apesar de ter gol do Nicholas Jackson, apesar de ter assistências no plural e gols no plural de Malo Gusto e Sterling, respectivamente, apesar de Caicedo titular, cara, era obrigação do Chelsea, né? O Luton Town é, de longe, o time mais frágil, o pior time, provavelmente vai fazer poucos pontos na Premier League, vai ser saco de pancadas de muita gente. Então, era uma obrigação do Chelsea vencer. Ainda acho que o Luton Town fez uma boa partida, uma boa apresentação, deu orgulho à sua torcida. Em determinado momento, né, o Chelsea estava com 1-0, o primeiro gol saiu no primeiro tempo, os outros dois saíram no segundo tempo. Nesse intervalo, já no segundo tempo, o Luton Town esboçou uma pressão. Então o Chelsea ainda vai pagando por inexperiências dos jogadores, inexperiência do time, que não se conhece. Eu acho que o Pochettino foi muito esperto de colocar o Caicedo titular, porque, cara, um jogo em casa contra o adversário mais fraco, você coloca o mano pra ganhar ritmo de jogo, pra ganhar entrosamento com os companheiros. Achei que foi inteligente. Também não foi uma incrível partida do Caicedo, mas também não foi nada ruim como tinha sido a estreia. A estreia tinha sido bem péssima. O Sterling vai mostrando ser o jogador mais importante na fase ofensiva do Chelsea, no trio de ataque, né? Não sei se na fase ofensiva, porque o Enzo Fernandes participa muito também. Mas dos jogadores de frente, de ataque, os pontas e o atacante, com certeza o Sterling vai assumindo esse protagonismo. Até porque Nkunku e Chukwuemeka estão machucados, então não sei se dá para confiar tanto assim em Mudryk. E o Jackson, apesar de bom atacante, repito isso aqui, falei muitas vezes em vídeos do Chelsea sobre isso, o Jackson, apesar de bom atacante, não sei se vai dar conta assim do recado, é preciso ter uma sombra para ele. Gostei da partida do Malo Gusto. Semana passada eu critiquei o Malo Gusto falando que o Chelsea ataca muito pela esquerda, depende muito do Ben Chilwell, e pela direita não saía muita coisa. Malo Gusto e Sterling combinaram para 2 gols. 2 assistências do lateral, 2 gols do ponta. Então, boa vitória do Chelsea. Gostei, achei interessante, mas não me empolga. Era uma obrigação. No sábado, Bournemouth 0, Tottenham 2. Este Tottenham está dando brilho nos olhos. Cara, repito tudo que eu tenho falado também sobre o Tottenham, né? Acho que tanto para o Chelsea quanto para o Tottenham foi um atestado daquilo que a gente já vinha falando. Este time dos Spurs
incrivelmente, assim, até meio inesperadamente, tá assimilando muito rápido e muito fácil as ideias modernas do Ange Postecoglou. E tem até uma entrevista interessante, né? O Postecoglou é perguntado de como ele mudou esse Tottenham, o que ele fez pra mudar esse Tottenham tão rapidamente, e ele basicamente respondeu: cara, eu só tô pondo em prática as ideias do Guardiola. E realmente, né, ideias modernas, que o Tottenham não via há muitas temporadas, né? Depois de Mourinho, Antônio Conte, Mason e Pellegrini, eu não me lembro do cara que ficou depois do Antônio Conte. Mas ideias modernas, posse de bola, troca de passes, controle de jogo, controle de meio campo, mais uma partidaça do Bissouma, mais uma partidaça de James Maddison, e até agora é a melhor contratação da temporada, com certa distância, né? Apesar que o Declan Rice também é muito bom no time do Arsenal, a gente tem outros jogadores que têm ido muito bem no Liverpool, o Szoboszlai, por exemplo, mas ainda assim eu acho que, cara, o Maddison, pelo valor pago, é uma pechincha, né? Então vai sendo a melhor contratação. Ele fez um gol e Kulusevski fez o outro gol. Mais uma partida que o Richarlison, um brasileiro atacante, passa em branco e se desconecta muito do time, né? O único ponto fora da curva deste Tottenham é o Richarlison. Eu não sei o quão vantajoso pode ser para o Postecoglou tentar, às vezes, uma estratégia de Heung-min Son como este falso 9 e o Perisic, por exemplo, pela ponta. Porque eu também acho que o Son é muito prejudicado no esquema do Postecoglou, né? Ele falou que imita o Guardiola. E o que o Guardiola faz com os pontas? Ele espeta os pontas quase na linha lateral, para dar amplitude para a infiltração dos meias. O Maddison faz o gol dele, inclusive, assim, com espaço pelo meio. O Richarlison não jogando tão bem, o Son muito longe do gol, também não rende tanto assim. Às vezes pode ser uma alternativa interessante botar o Son como falso 9, botar o Perisic pela ponta, ele oferece jogada de linha de fundo, pode combinar bem, ele fecha muito bem pelo meio também. Então, pode ser uma alternativa, né? Porque para a camisa 9 não tem outra alternativa além do Richarlison no momento. Acho que o Richarlison vai se encontrar, torço para que ele se encontre. E também fazendo aqui um advogado do Pombo, os dois gols saem em espaços criados por ele, né? Ele sai da referência, atrai a defesa e alguém entra ali. No primeiro lance o Kulusevski, depois o Maddison. Então é importante também a movimentação do Richarlison, mesmo ele não marcando, mesmo ele não participando ativamente, a movimentação dele é muito importante. O Tottenham tem 2 vitórias, um empate, 7 pontos, está nas primeiras posições do campeonato. É legal ver o Tottenham ali, é legal ver esse time jogando o que tá jogando. Depois, no sábado, 11 horas da manhã, 2 Big Six entraram em campo. O Manchester United recebeu o Nottingham Forest, saiu perdendo de 2-0 com 4 minutos de partida. Meu irmão, foi meio vergonhoso. O Onaná, meio estranho. A sorte não jogou pro Manchester United. O Awoniyi, que fez o gol, bateu um recorde, né? Bateu um recorde não, igualou um recorde de Salah e Adebayor como africano que marcou, acho que 7 partidas consecutivas na Premier League. O que é interessante a gente observar, né? O Salah nem é ponta, nem é atacante, é ponta e tem esse recorde. O outro é o Adebayor. E o Awoniyi pode ultrapassar os dois. Caras como o Drogba e Yaya Touré, por exemplo, não estão nessa lista. São históricos na Premier League, né? Mahrez também. O Awoniyi fez o primeiro gol, depois o Boli, se não me engano, o zagueiro do Forest, faz o segundo gol. A bola, ele nem cabeceia, a bola pega nele e vai no canto. E o Manchester United, aos trancos e barrancos, consegue a virada. Tem polêmica de arbitragem de novo no jogo do Manchester United. Cara, eu tô muito puto com a arbitragem da Premier League, muito, assim, pelo espetáculo, né? Não teve nenhum erro, nada que envolve o meu time. Mas tá muito ridículo, assim, a arbitragem tá num nível muito baixo, mas eu nunca vi tão baixo assim. E se você quer ver eu xingando muito a arbitragem, cara, o programa de ontem que a gente fez na Head to Head, que tá no canal da Head to Head, tá também como podcast pra você ouvir só o áudio. Os primeiros 30 minutos a gente só ficou falando mal da arbitragem. Então, assim, eu não vou ficar me alongando aqui, mas tá muito difícil. O United conseguiu a virada com polêmica de arbitragem, um pênalti no Rashford, pra mim. Eu não consigo ver pênalti naquilo. Tem um ângulo de trás do gol, tem uma outra imagem. Cara, assim,
fosse qualquer outro jogador que não fosse inglês, estariam até hoje, até agora nos jornais ingleses falando em diving, em se jogar, coisa e tal. Então, não sei, não me convence esse pênalti. Não tem a expulsão, que é polêmica, pra mim, errada também. Mas, de qualquer forma, o United fez uma pressão muito gigantesca. O Bruno Fernandes continua sendo o único jogador que se salva nesse time. Ele se salva com uma certa distância em relação aos outros. Casemiro, muito mal ainda. O Eriksen, pelo menos, voltou ao time titular e acho isso importante. Vai ser importante contra o Arsenal. O Rashford voltou a jogar na ponta esquerda com o Martial na referência. Isso vai ser importante para o jogo contra o Arsenal. Mas tem lesões, né, acontecendo aí aos montes no Manchester United. Um Mason Mount, um Luke Shaw. E isso pode pagar um preço. Acredito que o United, nessa semana ainda, né, que a janela fecha quinta-feira, vá ao mercado em busca de laterais, talvez o jogador para frente também, o Højlund. Não sei se vai estar disponível para o jogo do próximo final de semana. Mas não deve ser titular. Talvez Antony ou Sancho com Martial e Rashford seja o trio de ataque. Eriksen, Bruno e Casemiro. Um meio campo que me passa muito mais confiança e consistência do que com o Mason Mount. A zaga do Manchester United não aspira confiança também. Tomou 2 gols nessa rodada. Tinha tomado 2 gols contra o Tottenham. E na primeira rodada só não tomou 2, 3 gols também, porque o Wolverhampton é muito ruim de finalização. O United cria muito, marca muito pouco gol. A chance a estatística de conversão é muito baixa no Manchester United. É um time que tem 4 gols feitos e 4 gols tomados. O saldo é 0, com 2 vitórias. Então, assim, tá ruim, tá abaixo. Não tem me convencido. Mas também o Arsenal não tem me convencido, né? Tomar uma aguinha rapidinho. No mesmo momento ali, né, do jogo do Manchester United, estava rolando o jogo do Arsenal. Eu não vou nem editar isso aqui, então vai ficar eu tomando água mesmo. O Arsenal empatou em casa, tropeço, contra o Fulham. O Fulham que não é um bom time, não é sombra do bom time que foi na temporada passada. Fica claro que sem Mitrovic, o Willian também não estava titular, e sem alguns outros jogadores cruciais ali na zaga, o time é bem distinto, né? O Ring e o Adarabioio, ambos reservas nessa partida. O time do Fulham sofre. Ainda assim, o Arsenal sofre mais, porque o Arteta... Cara, o Arteta tá inventando demais, mano. Simplesmente não dá. Não dá. Esse é um empate que você tem que pôr na conta do Arteta. Ele tá inventando demais. Tem jogadores ali que são protegidíssimos dele e já merecem banco há muito tempo. O Saka entrega os 2 gols do Fulham. E tudo bem, né? Porque ele é protegido do Arteta. Eu adoro o Saka, mas fato é que ele é protegido do Arteta. Se o Martinelli, ou o Trossard, ou o Gabriel Magalhães, ou o Fábio Vieira cometessem os mesmos erros que o Saka cometeu na última partida, eles amargariam um banco do Arsenal por 23 anos. Até o fim da carreira nunca mais seriam titulares. Mas o Saka faz o que ele quer, o Partey faz o que ele quer, o Odegaard faz o que ele quer. Podem errar. O Ramsdale falha no primeiro gol. É ridícula a atuação do Ramsdale. Tem que ser reserva. Tem um goleiro melhor no elenco, tem que ser o Ramsdale para reserva. Então, assim, eu não gosto muito disso no Arteta, não. Ele tem os protegidinhos, ele tem os especiaizinhos dele. Com alguns, a paciência é muito menor do que com outros. Cara, o Trossard é substituído no meio tempo, sendo que o Arsenal não joga nada desde a primeira rodada. Como se a culpa fosse do Trossard. 45 minutos depois ele sai, é substituído. E aí o Nketiah entra, o Nketiah também não faz nada. Só vai fazer gol depois que o esquema é alterado e o Zinchenko entra em campo para fazer a função e o Arsenal vira o time que era da temporada passada. Então não é como se, olha o Nketiah, a diferença que ele faz. Não, a diferença tá no esquema. Quando você mudou o esquema, o time melhorou. E aí o Nketiah teve a chance de fazer o gol que o Trossard não teve. Enfim, então assim, esse é na conta do Saka e do Arteta. O Saka pelas falhas e o Arteta ele tá querendo inventar demais. E eu tenho muito medo desse jogo contra o Manchester United, porque acho que o Arteta vai querer inventar demais mais uma vez. E o United é um time muito forte nas transições. E deve jogar assim no Emirates, recuado, saindo em velocidade. Vamos esperar para ver. Daí, no domingo, nós tivemos pela manhã o Manchester City visitando o recém-promovido Sheffield United. E
Cara, eu vi gente falando, o Fred Caldeira, por exemplo, falou no vídeo dele que ele não se preocupa com a falta de criatividade do Manchester City. Eu me preocupo. Fica claro que sem Gundogan e De Bruyne, Gundogan porque foi vendido, De Bruyne que tá machucado, o time é bem menos criativo. Produz, não é nem que produz menos, a quantidade de produção é a mesma. O City pressiona, controla, tem a bola, tem 80% de posse de bola, faz uma blitz no campo adversário, rouba a bola na saída. Cara, o City domina completamente os adversários da mesma forma, porque não é o De Bruyne ou o Gundogan. Isso é o Guardiola, isso é o esquema de jogo. Mas a bola chega em situações de ataque muito diferentes sem esses dois caras. Por exemplo, o Haaland teve algumas oportunidades no jogo. Um pênalti desperdiçado, né? Esse pênalti também é ridículo, porque falta extremamente... Cara, falta coerência, falta critério para arbitragem na Premier League. O Manchester United teve um pênalti contra o Tottenham que a bola bate na mão, chute em direção ao gol, nada marcado. Um cruzamento pro Manchester City vira pênalti. A bola bate na mão do braço de apoio, sabe? É um critério completamente distinto e incoerente. Mas enfim, o Haaland desperdiça esse pênalti. Depois ele faz o gol, mas ele tem 3 ou 4 oportunidades dentro da área até fazer esse gol. E não é culpa dele, eu acho, tanto assim, nas chances desperdiçadas, mas sim como a bola chega. Ele tá sozinho na área toda hora brigando com 3, 4 zagueiros. Na temporada passada, o Gundogan aproveitava os espaços que o Haaland deixava. Ninguém tá aproveitando esses espaços nessa temporada. Os cruzamentos vêm do Walker. Antigamente vinha do De Bruyne. É um caminhão de diferença na qualidade de passes e cruzamentos de Walker e De Bruyne. É muito distinto. Então, ele só vai fazer o primeiro gol no segundo tempo. A pressão no primeiro tempo foi gigantesca do Manchester City. E no segundo tempo, o Haaland aproveita um cruzamento do Jack Grealish, que fez uma boa partida, para botar 1-0. Aí o Sheffield United, no Bumba Meu Boi, lá no vamos que vamos, no grito da torcida, consegue chegar a um empate. Pra mim, o Ederson foi mal no lance, né? Uma das razões pra eu não gostar do Ederson. Eu acho que ele, não sei se falhou, mas, sabe, não aspirou confiança. A bola defensável, um goleiro de um nível maior, o Alisson provavelmente defenderia, Dibu Martinez e outros da Premier League provavelmente defenderiam aquela bola. Mas não durou muito essa empolgação do Sheffield United, porque o Walker tinha falhado no gol do Sheffield, se redimiu, roubou uma bola no campo de ataque, cruzou, o Foden errou o domínio, mas a bola sobrou pro Rodri. Mais um gol importante do Rodri, ele é muito importante nesse time, ele é muito importante nesse esquema. E apesar de eu não gostar dele, tanto como pessoa quanto jogador, como jogador eu até aceito ele. Eu não gosto muito dele como pessoa mesmo. Meu negócio é do mesmo jeito que eu não gostava do Guardiola, jogador, do mesmo jeito que eu não gosto do Busquets, jogador. Eles são literalmente vô, pai e filho, né? É isso, são iguaizinhos em uma série de quesitos. Mas como jogador são muito bons. E o Rodri mais uma vez está dentro da área, já que não tem De Bruyne, né? E fazendo mais um gol importante na caminhada do Manchester City rumo à liderança da Premier League, o único time que manteve o 100% de aproveitamento. Porque o Brighton também perdeu, tá? O Brighton, que era o líder, só uma pinceladinha rápida, o Brighton era o líder da Premier League e tomou um 3-1 em casa para o West Ham, dominando completamente o jogo, mas o Julio Enciso de fora do time, a criatividade fica bem prejudicada. O Solly March também jogou muito mal, sobrou tudo nas costas do Mitoma e aí ficou fácil da marcação do West Ham. O West Ham que teve o Edson Álvares, mexicano, titular pela primeira vez, e eu acho que ele tende a ser titular dessa equipe com Paquetá e James Ward-Prowse, que está de volta à Premier League. Muito bom ver o Ward-Prowse aí. O West Ham venceu mais uma, tinha vencido o Chelsea, agora vence o Brighton. Que sequência interessante do West Ham. E também está figurando na parte de cima da tabela. O Brighton caiu. Primeira derrota, perdeu 100% e perdeu a invencibilidade também. E aí no domingo, depois do jogo do Manchester City, a gente teve o melhor jogo da rodada, disparadamente, que foi Newcastle e Liverpool. E aqui, meu irmão, a polêmica de arbitragem ela é gigantesca, né? Primeiro porque esse critério de dar cartão amarelo quando o jogador retarda o jogo, ele não se mantém na estrutura da Premier League. Você não pode dar cartão amarelo pro Arnold por retardar o jogo e depois, 1 minuto depois, ele merecia outro cartão amarelo e você não dá. Não se mantém esse critério. Então
Então abola esse negócio, esquece esse negócio. Tomiyasu tomou um cartão amarelo semana passada por retardar o jogo e depois outro por uma falta que ele não fez. E o Arnold tomou pelo mesmo motivo e não tomou por uma falta que fez. E aí, Premier League, né? Olha, tá muito difícil. Depois o Van Dijk é expulso. O que eu vou falar? Caralho, velho, que expulsão. Não vou ficar falando de arbitragem. Esquece. Depois o Van Dijk é expulso. O Arnold já tinha falhado também no gol do Newcastle, desculpa. Gol do Gordon. Saiu cara a cara com o Alisson. Chutou errado, mas a bola passou embaixo das pernas do Alisson. O goleiro brasileiro, cara, ele é incrível, né? Ele é o melhor da Premier League. Vamos combinar. Melhor da Premier League fácil. Ele fez uma defesa ainda no primeiro tempo, cara, que é absurda. É a melhor da temporada até agora e uma das, né, candidatas a melhor da temporada até o final. Um chute difícil, forte, a queima-roupa, e ele tá bem posicionado, tá esperto, é rápido. O Alisson é muito bom goleiro. Hoje eu vi uma publicação da ESPN, lá da Inglaterra, colocando Peter Cech, Peter Schmeichel e Alisson, e falando qual dos três é o maior da história da Premier League. E aqui no Brasil, a gente tá assim, ó. Não, porque não faz defesa difícil. Não, porque... tem uma galera que dá opinião que... Eu não sei, se a gente der um zoom no cérebro da pessoa, passa um feno. Ou a pessoa realmente é muito mau caráter, ou ela não sabe porra nenhuma. O Alisson tá sendo colocado pela mídia internacional como um dos melhores da história da Premier League. Ao lado de Peter Cech e Peter Schmeichel. E aqui no Brasil a gente tá querendo comparar ele com o goleiro de um time de terceira divisão só porque o cara não defendeu um chute indefensável na Copa do Mundo. Ô, gente, que mundo vocês vivem, velho? Meu Deus do céu. E aí, mesmo com um a menos no número de jogadores, mesmo com um gol a menos no placar, perdendo por 1-0, o Liverpool buscou a virada na camisa. Mano, foi na camisa. Foi no tamanho do escudo. Foi no tamanho da história. E também, a gente já falou um pouco sobre isso, do Newcastle ser um time que tem dificuldade em propor jogo. O Newcastle é um time muito reativo, né? E um meio campo que a gente gosta muito. Eu gosto muito de Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton. A gente tem que combinar que não é um meio campo muito criativo. Então, no momento que o Liverpool tinha um a menos no placar... tomar água rapidinho de novo. No momento que o Liverpool tinha um a menos, um gol a menos e um jogador a menos, cara, estacionou o busão, né? Deu uma boa recuada ali. E aí sobrou pro Newcastle criar. E o Newcastle criar contra blocos baixos é muito difícil. Eu acho que o Ed Howe poderia ter mexido, botado 2 atacantes e tirado um dos meio-campistas, por exemplo. Mas ele não fez isso, né? Ele manteve a estrutura do time. E essa estrutura do time do Newcastle precisa de espaço para jogar. Então é um time que se dá melhor quando é atacado. O gol sai assim. O gol sai com o Newcastle tá lá atrás, rola uma tentativa de um lançamento, um passe, um recuo, uma pressão, e aí o Arnold falha. É com espaço que o Newcastle joga. Não é um time que precisa, quando precisa criar contra blocos baixos, se dá bem. Então, por exemplo, quer ganhar do Newcastle? Vai jogar em St. James Park recuado. Não tenta propor jogo. Recua. Recua que você vai achar o espaço no contra-ataque. Ou vai ficar no 0-0 ali. É isso aí. Um campo difícil. Um 0-0 tá show. Então, assim, é um time que precisa melhorar nesse aspecto. E quem fez os 2 gols da vitória do Liverpool foi o Darwin Núñez. Que história maneira, né, cara? O Darwin super questionado por uma temporada que não foi tão ruim. A temporada dele não foi tão ruim, mas ele virou meme, né? Ele virou cara que perde gol, etc e tal. Então, é legal ver ele tendo 2 chances e 2 gols. Ele que é o terceiro, né, a terceira opção de ataque, né, atrás de Gakpo e Jota. Então, ter essa oportunidade de abraçar dessa maneira foi muito legal. Eu gostei muito de ver. Já ultrapassei o tempo que eu estipulei para esse vídeo, então vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. É nóis. Peço desculpas por não ter trazido uma análise completa de cada jogo, como eu costumo fazer, mas esse final de semana foi mais difícil. Valeu, galera. Obrigado. É nóis.